Olá, tudo bem? Pastor Marcelo Matias aqui de Serafina Correia. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que tem de lidar diuturnamente com ansiedade e a ansiedade para você é algo mais do que natural, é algo que faz parte de uma realidade de vida que lhe incomoda muito? Porque a ansiedade faz parte do contexto de todas as pessoas, mas algumas pessoas têm uma maior dificuldade em lidar com a ansiedade do que outras, né? E especialmente nesses últimos dias, lidar com ansiedade tem sido desafiador para todos nós, né? Não é por acaso que a ansiedade já foi considerada por especialistas na área da saúde mental o mal do século, ou um dos males que o nosso século traz. A ansiedade é aquela inquietação, aquela perturbação, aquela agonia que toma conta do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, quando as coisas fogem ao nosso controle, quando as coisas não saem do nosso jeito, não acontecem no nosso tempo, a gente fica sem dormir, a gente fica preocupado, a gente fica aflito, a gente fica querendo resolver a questão do nosso jeito, da nossa forma, e você vai concordar comigo que às vezes a nossa vida parece que quando nós estamos muito ansiosos, gira em torno daquilo, a gente esquece de todas as outras coisas, a gente perde o foco, a gente foca apenas naquilo que nos traz ansiedade, a gente fica desesperado, a gente fica angustiado, a gente sai meio que de sintonia, a gente sai meio que da realidade, do dia a dia, né? E eu fiquei pensando sobre a ansiedade nesses últimos dias e lembrei de um exemplo bíblico, dentre tantos outros, que a Bíblia nos fala sobre a ansiedade. Eu lembrei de Abraão, por incrível que pareça. Abraão, o pai da fé, ele teve um momento na sua vida de extrema ansiedade e ele pagou alto por conta de ter cedido à ansiedade, aquilo que a ansiedade gerou no seu coração. Abraão, você sabe que já havia recebido uma promessa de Deus, de ser pai de uma grande nação. Deus o havia convocado para sair da sua terra, da sua parentela, para ir para um lugar onde ele o faria prosperar, o faria crescer. Só que chegou aos 75 anos de idade e a promessa de Deus ainda não havia se cumprido, e pior, Abraão já estava velho, ficando velho, e Sara já estava ficando velha, e Sara era estéril. E aí a pergunta que eles se faziam é, tá, e como essa promessa de Deus vai se cumprir? E aos 75 anos de idade, a Bíblia diz que Deus renova essa promessa, que Abraão seria pai de uma grande nação. Deus tenta renovar o ânimo dele com relação ao cumprimento da promessa dele, mas mais anos se passam depois dos seus 75 anos e nada da promessa acontecer, nada de se cumprir aquilo que Deus havia prometido. E a ansiedade toma conta do coração de Sara, do coração de Abraão, e eles decidem dar uma ajudinha. Quem sabe Deus não esteja esperando uma atitude nossa. Eu acho que nós poderíamos então pegar a nossa empregada, a nossa escrava Agar, e você então ter um filho com ela, algo que naquela época era muito comum, era muito natural, e assim então a sua linhagem, a sua descendência irá então prevalecer, não se perderá no tempo, e a gente vai cumprir aquilo que Deus havia prometido. Só que o grande problema disso é que não era assim que Deus ia fazer com que as coisas acontecessem. E quando Abraão e Sara resolvem fazer as coisas no tempo que eles achavam certo, movidos pela ansiedade de ver a promessa de Deus se cumprindo, eles acabam enfiando os pés pelas mãos. E a sua vida e a vida daquela família, a vida daquele casal começa a médio e longo prazo a pagar um preço altíssimo por causa disso, né? Abraão vai ter Ismael, e o filho da promessa não seria Ismael, seria Isaque, e se cria toda uma celeuma depois entre os dois, e até hoje a história traz os reflexos daquele momento em que Abraão e Sara decidiram agir por conta própria e suplantar, passar por cima do tempo de Deus e agir impulsionados pela ansiedade. E você já deve ter feito igual, assim como eu já fiz. Agir em alguns momentos na vida movido estritamente pela ansiedade e depois pagar um preço alto por causa disso, colher frutos amargos por causa disso. E é complicado isso. E a minha palavra para o meu coração e para o seu é o seguinte: cuidemos da nossa ansiedade. 1 Pedro capítulo 4,
verso 7, o Senhor vai falar assim através da boca do apóstolo Pedro: lance nos pés do Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado da minha vida, e quando a ansiedade tomar conta da sua alma, quando a ansiedade vier a tentar nos dominar, devemos lembrar que o Senhor tem cuidado de nós. Não precisamos ficar ansiosos, não devemos dar lugar à ansiedade, não devemos agir por ansiedade ou por impulso, porque Deus, no tempo certo, da forma certa, faz com que todas as coisas aconteçam. E a Bíblia está repleta de inúmeros exemplos de homens e mulheres que esperaram o cumprimento do tempo de Deus nas suas vidas e colheram os bons frutos. Mas também exemplos, assim como Abraão, de homens e mulheres que suplantaram o tempo de Deus, que passaram por cima do tempo de Deus e acabaram colhendo frutos amargos. Cuide da ansiedade nesses dias. Lance diante do Senhor toda a sua ansiedade. Pedro, que era um cara extremamente impulsivo, é quem está falando isso. E a palavra ali que diz lance sobre ele toda a ansiedade, dá o sentido de largar, sabe? De soltar, de tirar da mão, de abrir e de deixar cair do jeito que cair. Lance diante de Deus toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Ele cuida de passarinhos, ele cuida de flores. Quem dirá não vai cuidar de você? Criação especial dele, feito à imagem e semelhança dele, a quem ele conhece pelo nome e conhece o íntimo, o profundo do seu coração. Lance diante do Senhor toda a sua ansiedade e descanse no seu coração nele. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tchau.